de estudos, nós estamos estudando o tema Esperança em meio à crise. E nós estamos analisando nesses dias as visões que o profeta Zacarias ele teve. Mas quando nós olhamos para o contexto que nós estamos inseridos hoje, nós observamos que no Brasil existem milhares de pessoas que hoje se classificam como desigrejados. Eu tenho certeza que você já ouviu falar deste grupo de pessoas desigrejados. Quem são os desigrejados? Geralmente os desigrejados são pessoas que deixaram de frequentar uma igreja, são pessoas que deixaram de frequentar uma comunidade local por conta de alguma frustração, ou podemos assim dizer, algum problema com a liderança da igreja. Não gostaram de alguma coisa, talvez porque um tapete vermelho não tenha sido estendido, talvez porque a mensagem não tenha massageado o seu ego, e aí as pessoas ficam contrariadas, chateadas e resolvem abandonar a igreja e se intitulam desigrejados. O problema dessas experiências ruins é que às vezes levam as pessoas a olhar para a igreja a partir de suas frustrações pessoais. E eu penso que o propósito da igreja, o motivo da igreja existir, a visão da igreja é a minha visão. E a igreja é aquilo que eu penso, a igreja é aquilo que eu acho, sempre a partir da minha visão, ou talvez a partir da minha frustração. O problema é que nós precisamos olhar para a igreja a partir das Escrituras. Nós precisamos olhar para a igreja não de acordo com aquilo que nós pensamos, ou achamos, ou entendemos, ou queremos para a igreja. Nós podemos ter as melhores intenções possíveis, mas nós precisamos olhar para a igreja de acordo com a visão que a Escritura nos dá a respeito da igreja. E sendo a Escritura a palavra de Deus, nós vamos ter então a igreja na visão de Deus. Por favor, Mateus. E este é o tema da nossa reflexão nesta manhã. Pode mudar, pode passar, por gentileza. A igreja na visão de Deus. Por isso eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, Zacarias capítulo 4. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia aí no seu smartphone. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 4. Nos diz assim a palavra de Deus: Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: Que vês? Respondi: Olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás apenas uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Novamente, me veio a palavra do Senhor dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor,
que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém? Meus irmãos, na época do profeta Zacarias, nós estamos estudando aqui desde o primeiro, nós já aprendemos que Jerusalém estava em ruínas. A cidade de Jerusalém estava completamente despedaçada. Nós podemos dizer que a cidade de Jerusalém estava em uma situação completamente miserável. Na época do profeta Zacarias, com relação ao templo original do Senhor, o templo que significava para aquele povo a presença de Deus, a morada do Deus Altíssimo, o templo estava completamente destruído. Só existiam ruínas do templo. Podemos dizer que a igreja no Antigo Testamento, ela se encontrava aqui neste contexto totalmente humilhada, destroçada, sem perspectiva, sem ânimo, sem vigor. Talvez como muitos estejam hoje, sem ânimo e sem vigor para buscar a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Enquanto para algumas outras questões, tem força, tem vigor, tem disposição, tem ânimo durante toda a semana. Mas talvez para as coisas de Deus não tem. E é dessa forma que estava a igreja do Senhor neste contexto. Mas apesar disso, a perspectiva divina a respeito da igreja, ou seja, a maneira pela qual Deus olhava para a igreja, era bem diferente do que alguém poderia supor. Para as pessoas naquele contexto, a igreja não tinha muita perspectiva, não tinha muita esperança, a igreja estava assim, mergulhada naquela humilhação, destruição, e sem nenhuma perspectiva de restauração. Mas a visão de Deus é diferente. E é isso que nós vemos aqui nesta quinta visão do profeta Zacarias, a igreja na visão de Deus. E a primeira coisa que nós vemos sobre a igreja na visão de Deus, mesmo neste contexto de humilhação, de destruição, neste contexto de derrota, o que nós vemos da igreja a respeito, dentro da visão de Deus, é a beleza da igreja. Veja comigo verso 1 e 2. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado no seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Na quinta visão do profeta Zacarias, neste contexto de ruínas, de destruição, de morte, de desesperança, nesta quinta visão aqui, a imagem que Zacarias vê é um candelabro, o qual, pela descrição que nós temos aqui no texto, é completamente diferente do candelabro que existia no tabernáculo e também do candelabro que existia dentro do templo do Senhor. O candelabro que o profeta Zacarias vê aqui é mais luxuoso, tem chamas que nunca se apagam, tem azeite que nunca se esgota, e ele é de ouro. Estudiosos da palavra de Deus interpretam este candelabro aqui como um emblema do povo de Deus. Aos olhos de Deus, independente do contexto,
independente da realidade que nós estamos inseridos, existe um belíssimo e importante candelabro, cujas chamas estão constantemente acesas. E isso que Deus retrata e mostra aqui é um retrato do povo de Deus. É uma visão da comunidade da aliança. Essa é a verdade de Deus sobre o seu povo. Esta é a verdade de Deus sobre a sua igreja. A verdadeira beleza do povo de Deus, ela é dada pelo próprio Deus. Não pelos templos luxuosos, não pela estrutura física da igreja, mas a verdadeira beleza da igreja, ela é dada por Deus. A verdadeira beleza está no fato de como Deus olha, como Deus observa a sua igreja. Por isso, a igreja pode até parecer feia, destruída, insignificante, derrotada, como estava ali naquele contexto. E talvez, como muitos, enquanto igreja, estejam se sentindo hoje assim, insignificantes, derrotados, sem esperança, sem perspectiva. Mas Deus a enxerga de que forma? Linda, gloriosa e vitoriosa. É dessa forma que Deus enxerga a sua igreja. Linda, vitoriosa e gloriosa, independente do contexto. Essa é a visão de Deus sobre a igreja. A beleza da igreja não está na sua estrutura, ela está na maneira como Deus a enxerga. Linda, gloriosa e vitoriosa. Mas nesta visão aqui nós aprendemos também um segundo ponto muito importante. Além da beleza da igreja, o texto nos ensina, por gentileza, meu Deus, o texto nos ensina também sobre a missão da igreja. Versículo 2, que nós já lemos, mas vamos ler novamente. E me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Este candelabro de ouro, além de representar a nação eleita, ou seja, além de representar aqui o povo de Deus, também aponta para o papel importante do povo de Deus, que é ser luz entre as nações. Luz no meio deste mundo em trevas. Ou seja, Israel, o povo de Deus aqui no passado, eles deveriam fazer o quê? Como nação eleita, testemunhar da glória do Senhor. De que forma? Através de uma conduta irrepreensível e de uma proclamação da revelação de Deus a todos os povos. Porém, Israel falhou nesta sua missão de ser testemunha fiel do Senhor. Eles não cumpriram o seu propósito. Eles não foram luz entre as nações. Eles não testemunharam da glória de Deus. Muito pelo contrário, eles abandonaram a Deus. Eles viraram as costas para Deus. E por isso o que Deus fez? Deus disciplina os israelitas. Mas interessante, que a palavra de Deus nos mostra que o Senhor não desistiu de fazer de Israel um candelabro diante das nações. Isaías 42, versos 6 e 7 nos diz assim, eu vou ler para os irmãos. Isaías 42, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei e em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Nós observamos que Deus escolhe o povo, chama um povo com um propósito, para ser luz entre as nações. Mas o povo de Deus falha.
Mas o interessante é que as falhas do povo, os erros, não anularam o compromisso de Deus de fazer de Israel uma bênção para o mundo. E da mesma forma, irmãos, mesmo dentro deste contexto que a igreja está inserida hoje, mesmo apesar das nossas falhas em sermos luz, pois nós, enquanto igreja, nesta realidade de pandemia, nesta realidade de dificuldade, de incerteza, de medo, de insegurança, nós, enquanto igreja, nós podemos dizer: eu creio. Nós cremos num Deus eterno, nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos num Deus que sustenta, nós cremos num Deus que guarda a sua igreja. Isso não quer dizer que nós não passemos por lutas ou por dificuldades, mas mesmo em meio às maiores lutas e dificuldades da vida, nós não estamos abandonados por Deus. Mesmo que a nossa vida chegue ao fim hoje, ainda assim nós morremos com Deus, fechamos os nossos olhos aqui e abrimos no céu, na presença do Deus eterno e todo-poderoso. Mas nós estamos nesses dias trazendo esta palavra, sendo luz, trazendo palavra de esperança, trazendo mensagem de ânimo, trazendo uma mensagem de fé, sendo luz para este mundo que está em meio às trevas. Falhamos. Infelizmente, a realidade é que a igreja está falhando, mas as falhas do povo de Deus não anulam o compromisso de Deus de fazer da sua igreja uma bênção para o mundo inteiro. Que a igreja do Senhor, aqui em Pontes e Lacerda, nós sejamos, enquanto igreja do Senhor, uma bênção do Senhor aqui nesta cidade. Além de falar sobre a beleza da igreja, sobre a missão da igreja, aqui a visão de Deus sobre a igreja contempla também, em terceiro lugar, o poder da igreja. Versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a extremidade da terra. Nós observamos que o povo de Deus tem uma missão. Israel tem uma missão. Este povo foi chamado e escolhido por Deus para um propósito, para o cumprimento de uma missão dada por Deus. E a única forma de Israel e também da igreja hoje cumprir a sua vocação é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é pelo poder da igreja, não é pelo nosso braço forte, não é pela nossa situação financeira, não é pela nossa saúde, não é pelo nosso número de membros, não é pela beleza da estrutura física da nossa igreja, mas a única maneira da igreja cumprir o seu chamado, a única maneira da igreja cumprir a sua vocação é pelo poder do Espírito Santo. O texto aqui nos fala sobre um azeite que flui sem parar para o candelabro, mantendo as chamas acesas. Isso significa o quê? É um símbolo do Espírito Santo de Deus. O ponto central aqui, meus irmãos, é que haverá fornecimento ilimitado do poder do Espírito para o povo de Deus.
O poder do Espírito Santo. Mas nós entendemos isso de maneira errada. O poder do Espírito Santo aqui é o que vai nos dar força para cumprir o propósito, para testemunhar, para anunciar, para termos fé. E se não formos curados, e se estivermos enfermos, o poder do Espírito Santo vai nos ajudar a sofrer como bons cristãos, a testemunhar da glória de Deus mesmo em meio ao sofrimento. Este é o poder do Espírito Santo de Deus dado à sua igreja. E aparentemente, depois de tanta oposição, muitos judeus, naquele contexto, inclusive Zorobabel, eles ficaram desanimados, enfraquecidos, e consideraram desistir da reconstrução do templo. Porque parece que não tinha fim aquela situação. Parece que a situação não mudava, não melhorava. Mas Deus, por sua vez, deixa claro aqui nesta visão, que nada vai impedir o avanço da sua obra. E ele destaca aqui no texto, conforme lemos, que a força, o poder para a conclusão daquela obra, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, a força de tudo aquilo, vinha do Espírito Santo, porque aquele era um projeto de Deus. Então ele daria força através da ação do Espírito Santo. E se você depois quiser ler o livro de Esdras, no capítulo 3, verso 11, diz assim, onde a promessa é concretizada. Olha agora como muda a situação daquele povo. Esdras 3:11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou, ou seja, cantou, se alegrou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Tudo o que acontece aqui, todas as vitórias, todas as conquistas, são pelo poder e graça do Senhor. De que forma? Por meio da ação soberana do seu Espírito. O reino de Deus, ele vai avançar. Mas tira isso da sua cabeça, pensando que o reino de Deus vai avançar por causa do poder terreno, por causa da força humana, por causa da nossa inteligência, por causa do nosso talento, por causa da nossa capacidade, ou por causa das nossas vidas. Não! O avanço da obra do Senhor se dará e sempre se dará somente por causa do seu poder. Por causa do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita para realizarmos de fato a obra do Senhor. Olha o versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Reiniciou aquela obra. Elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Ou seja, existem obstáculos para a realização da obra de Deus? Ah, irmãos, e como existem? Como existem obstáculos para a realização da obra de Deus. Mas Deus, Ele reduz a nada os obstáculos que tentam atrapalhar o compartilhar da missão divina. Deus reduz a nada, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Olha o verso 10. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Não despreze os humildes começos. Não desprezem as pequenas coisas. E aqui nós podemos trazer à nossa mente a história desta igreja, onde nós estamos hoje, mas os irmãos sabem como essa igreja começou. A história desta igreja nos mostra isso.
Nós não podemos desprezar os humildes começos. Zorobabel, ele lançou aqui a pedra fundamental do templo. É bem provável que muitas pessoas devem ter olhado para ele com desdém, com desconfiança, e dizendo: olha, isso não vai para frente. Vocês não terão condições de realizar essa obra. Mas Deus nos chama aqui para que nós olhemos as pequenas coisas, não com desconfiança. Por quê? Porque o Senhor pode fazer muito a partir do quê? E até mesmo do nada. Por isso que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Como diz Hebreus 11:3, que está ali, pela fé entendemos que o universo foi formado a partir da palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, Deus criou o universo ex nihilo, a partir do nada. Não existia nada, absolutamente nada, e nós não temos noção do que seja isso. E Deus cria todas as coisas. Então, irmãos, o Senhor pode fazer muito, mesmo do pouco, e até mesmo do nada. Aí está o poder da igreja. Ela depende de Deus. Nesses dias, é isso que nós precisamos aprender. E é isso que esta realidade está nos mostrando, e Deus está nos ensinando. Nós dependemos dEle. Nós necessitamos de Deus. É nele que está a nossa segurança. É nele que deve estar alicerçada a nossa saúde, a nossa salvação, na dependência de Deus. É isso que o texto nos ensina. E também aprendemos uma quarta lição aqui, nesta visão de Deus a respeito da igreja, sobre os ministros da igreja. Os ministros da igreja. Isso é muito interessante, irmãos. Verso 3. Verso 3 a 5. Junto a este, ou seja, ao candelabro de ouro, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Verso 11. Prossegui e lhe perguntei: que são essas 2 oliveiras, uma à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Nós temos aqui 2 oliveiras de cada lado do candelabro. O candelabro de ouro e 2 oliveiras de cada lado. Uma de cada lado. E essas 2 oliveiras, ao lado do candelabro, elas fornecem óleo para manter acesas as lâmpadas deste candelabro. Se o candelabro ele pode ser entendido aqui como a imagem do povo de Deus, o que são então essas 2 oliveiras? E esta é uma pergunta perturbadora ao profeta. Tanto que nós observamos ele perguntando aqui 2 vezes, e ele não sabia o que era aquilo. Essas 2 oliveiras, elas representam aqui 2 homens, que simbolicamente têm um papel proeminente na igreja do Antigo Testamento. O primeiro nós vimos no domingo passado, na aula passada, Josué, a figura sacerdotal. E aqui neste texto nós temos a figura de Zorobabel, a figura real, a figura do rei, a importância do sacerdote
e a importância do rei. Mas o que nos chama a atenção é que ambos tipificam o Messias. Ambos tipificam Jesus Cristo. Ambos aqui apontam para Jesus Cristo. Eles são aqui os ungidos de Deus, ou seja, os instrumentos do Espírito Santo para suprir as necessidades espirituais e físicas de Israel naquele contexto. O rei e o sacerdote, eles tinham um ofício. O rei e o sacerdote tinham uma responsabilidade. Qual era? Zelar pelo bem-estar da comunidade, da aliança, e conduzi-la à fidelidade aos pactos com o Senhor. Essas duas oliveiras, ao lado do candelabro, são provas de que Deus não abandonou a sua igreja. O Senhor continua mantendo a sua igreja de pé. O Senhor continua mantendo a sua igreja nutrida e fortalecida através dos instrumentos humanos, através daquelas pessoas que Ele levanta e capacita com o teu Santo Espírito. Através do ministério dessas pessoas aqui no Antigo Testamento, a igreja era capacitada para desempenhar a missão de Deus neste mundo. E da mesma forma, nos dias de hoje, através das pessoas que Deus levanta, através dos teus servos, através dos teus filhos, através da sua vida, você que está aqui, você que está nos acompanhando, é através de nós que Deus continua no cumprimento da sua missão, e Ele nos dá poder através do teu Santo Espírito. Por isso, neste momento que nós estamos vivendo, não é momento de nos acovardarmos. Eu não estou dizendo aqui de sermos irresponsáveis e não cumprirmos o nosso papel, não é isso. Nós precisamos ter responsabilidade, cumprirmos o nosso papel, obedecermos às recomendações, às restrições que são colocadas pelas autoridades, porque a situação de fato é grave. Não é brincadeira, não, é preocupante a situação que nós estamos vivendo. Mas nós não podemos nos acovardar na fé, nós não podemos nos desesperar e pensar que perdeu-se o controle da situação, porque Deus continua no controle. E mesmo neste contexto, Deus continua capacitando a sua igreja, Deus continua dando condições ao seu povo. É nisso que nós precisamos crer, é nisso que nós precisamos confiar. Fugindo um pouquinho deste contexto aqui, nós lemos aqui, o texto nos fala a respeito do ungido do Senhor. Ungido do Senhor. No verso 14, quando o Senhor explica aqui, então ele diz: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Não toqueis no ungido do Senhor. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Como muitos gostam de dizer isso hoje, né? Principalmente alguns líderes que não entendem o seu papel que é dado por Deus, não entendem a sua responsabilidade diante do rebanho, usam isso. Não toqueis no ungido do Senhor. Mas quem é o ungido do Senhor? Por favor, Mateus. No Novo Testamento, o ungido do Senhor, quem é? Jesus Cristo. Este é o ungido do Senhor. Ele é o sumo sacerdote da igreja. Ele é o supremo rei de toda a terra. Este sim é o ungido do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus é aquele que nutre a igreja com ternura. O Senhor Jesus é aquele que governa a igreja com poder. E nós, como seus discípulos, nada podemos fazer sem Ele. Nada podemos fazer se não estivermos na dependência dEle. E é importante entendermos, meus irmãos, que todos os crentes,
do Novo Testamento são também ungidos do Senhor. E não apenas os líderes das igrejas. Por quê? Porque Cristo derramou o seu Espírito sobre quem? Sobre a sua igreja, sobre todo o seu povo. A igreja é composta de um reino de sacerdotes, nação santa, sacerdócio real. Por isso, cada cristão, eu e você que está nos acompanhando neste momento, cada cristão, ele é capacitado com dons espirituais para quê? Para servir a igreja, para testemunhar o evangelho ao mundo. Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Senhor Jesus está subindo ao céu, ele derrama, ele faz aquela promessa: mas recebereis sobre vós o meu Espírito, e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis o que? Minha testemunha, por toda a face da terra. Então, com o poder do Espírito Santo, a igreja, ela recebe o que? Coragem. Coragem para ser luz do Senhor, coragem para testemunhar do Senhor, mesmo a despeito da persistência da força das trevas. Ela recebe esta coragem do Senhor, mesmo diante da realidade que nós estamos inseridos. E eu quero finalizar, meus irmãos, trazendo para as nossas vidas duas aplicações. Obrigado. Duas aplicações. Por favor, Mateus, pode compartilhar. Primeira, pense nisso. A igreja deve ser amada. Meus irmãos, a igreja é preciosa aos olhos de Deus. Não esqueça essa realidade. A igreja é preciosa aos olhos de Deus. Deus salvou a igreja. Deus salvou a mim, Deus salvou você, Deus salvou a nós, Deus salvou a igreja, pagando por ela um altíssimo preço. E o preço pago foi o sangue do seu único filho, do seu precioso filho. Cristo ama a sua igreja, Cristo se entregou pela sua igreja, Cristo se humilhou, foi crucificado, foi sepultado e ressuscitou pela sua igreja. Cristo pagou um preço muito caro por algo que nós não podemos desprezar. A igreja deve ser amada. Quantos que estão desprezando a igreja do Senhor? Estão desprezando a palavra de Deus. Queridos, nós estamos enquanto igreja enveredando todos os esforços nesses dias. Algumas pessoas estão aqui com o distanciamento, com essa dificuldade de não podermos ter nenhum tipo de contato físico, e nós gostamos de abraçar uns aos outros porque somos uma família. Outros estão com vontade de estarem aqui, mas não podem, estão nos acompanhando nos seus lares. Mas, infelizmente, muitos estão desprezando o sacrifício de Cristo, e nesse momento estão dormindo. Nesse momento estão assistindo ou acompanhando outras coisas, e não estão se alimentando da palavra de Deus. Estão deixando de amar a igreja, estão deixando de lado, não estão refletindo sobre este sacrifício tão importante de Cristo pela igreja. A igreja é valiosa aos olhos do Senhor. E se você estiver desprezando a igreja, saiba que você está desprezando o próprio Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja. Se Cristo ama a igreja do jeito que Ele ama, a ponto de dar a sua vida pela igreja, eu e você também devemos amar a igreja. Mas uma segunda aplicação é que a igreja precisa confiar no poder de Deus. Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. E o que nos cabe fazer? Confiar na capacidade que Ele tem de nos fortalecer, na capacidade que Deus tem de nos dar êxito diante aos desafios opositores que nós temos diante de nós. Somos fracos.
essa realidade nos mostra isso. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos inseguros. Isso é verdade. Mas a graça de Deus é que nos fortalece. O poder de Deus é quem nos sustenta em nossas fraquezas. Por isso, a graça de Deus nos basta. Sendo assim, não despreze as pequenas coisas que você está realizando neste momento. Que seja a sua oração de intercessão, que seja o seu esforço para participar aqui conosco. Não despreze nada disso. Sabe por quê? Porque Deus levanta gente comum para realizar a sua obra. Deus levanta pessoas simples. Todos podem tratar pessoas simples ou pequenos começos com desprezo. Mas lembre-se de uma coisa: grandes árvores crescem a partir de pequenas sementes. Grandes igrejas surgem a partir de pequenos começos. Que Deus nos abençoe enquanto igreja bendita e amada do Senhor.